E hoje nós vamos falar processo disciplinar aplicado aos servidores públicos, sobre o perigo da súmula 650 do STJ. Todos sejam muito bem-vindos ao canal da Ribeiro Veio Advogados. Meu nome é André Marques, sou consultor aqui de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados. Advogado, com especialização em processo disciplinar e também servidor do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Bem, e primeiro ponto, como já falei, esse vídeo nós vamos tratar da súmula 650 do STJ. Mas antes eu peço para vocês verem aqui embaixo, no canal, eu já gravei um vídeo antes falando sobre a necessidade da assistência técnica aí nos casos de processo disciplinar, mesmo que a súmula vinculante 5 do STF fale que não é preciso advogado em processos administrativos, mas no caso dos processos administrativos disciplinares, eu não só como advogado, mas como servidor que atuei a minha vida profissional praticamente toda em corregedorias, vejo essa importância sim na defesa técnica no caso dos servidores, E esse vídeo de hoje, que nós vamos tratar da súmula 650, vai retratar mais ainda esse ponto, Então vamos lá, o que diz aqui a súmula 650 do STJ para quem ainda não teve notícia dela? Ela foi publicada aí no Diário da Justiça no dia 27 de setembro de 2021. Ela fala: a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/90. Bem, esse tema me é muito caro, inclusive foi o tema da minha monografia, tanto da graduação quanto da minha pós-graduação em processo disciplinar, que quer dizer o quê? O tema da minha monografia foi justamente a aplicação do princípio da proporcionalidade nas penas de demissão aplicadas aos servidores públicos, no caso federais, porque eu utilizei como parâmetro a Lei 8.112, mas pode ser utilizado também em várias legislações, para legislações estaduais e até municipais, que muitas repetem ipsis literi, a Lei 8.112, só faz uma nova lei falando que no âmbito estadual ou municipal será aplicado a 8.112, ou então criam leis novas, mas em grande parte do conteúdo repisam aí a Lei 8.112. Então esse vídeo não é exclusivo somente para a área pública federal, pode sim ser de grande valia tanto para a área distrital, estadual e municipal também. Bem, então como a gente viu nessa súmula, ela fala da questão da não é possível a discricionariedade, ou seja, o contrário da discricionariedade é a vinculatividade, ou seja, a aplicação da demissão no caso de enquadramento do servidor em algum dos artigos, em algum daqueles incisos do artigo 132 da 8.112, gera automaticamente a demissão do servidor, sem um juízo aí de valor, de mérito administrativo por parte do gestor, por isso a vinculatividade. Bem, no meu trabalho, resumindo aqui para o vídeo não ficar tão grande, de antigo, lá de 2013, e depois de 2014, que foi da graduação e da pós-graduação, eu apresentava três vertentes, digamos assim, para a questão da demissão ao servidor público. Primeiramente, a vertente da vinculatividade, que é justamente essa da súmula 650, que na época, logicamente, ainda não existia. O que existiam eram julgados nesse sentido, mas o que embasava a teoria da vinculatividade era o entendimento da CGU, Controladoria Geral da União, que era amparado em 2 pareceres vinculantes, lá da AGU, da Advocacia Geral da União, que falava exatamente isso. No caso da demissão,
pelo artigo 132 da 8.112, não cabia esse juízo de discricionariedade para o servidor público, né? Ou seja, se enquadrasse aquilo ali, era demissão, não importava lá o que, por exemplo, dizia o artigo 128 da Lei 8.112, né? Que no caso de aplicar a penalidade, você tem que levar em conta os maus antecedentes, né? A questão de elogios, né? Na folha do servidor, né? Reincidência ou não, né? A gravidade do fato, se houve prejuízo, né? E por esses entendimentos da AGU, isso não se aplica no caso da demissão lá pelo artigo 132. Isso aí seria o juízo de valor em que o 128 serviria para o juízo de valor da autoridade, né, competente para o julgamento na hora de, por exemplo, verificar ali a suspensão de 1 a 90 dias. Ou seja, ele tem de 1 a 90 dias para aplicar a suspensão, então ele pegaria lá o artigo 128, que fala da necessidade de verificação das atenuantes, dos antecedentes e tal, prejuízo, e assim gradaria a suspensão de 1 a 90, né? Não se enquadraria aí, nesse caso, para demissão do 132, ou seja, poderia ter a folha limpa, sem nenhum agravante, né? Só com elogios na folha, né? Praticar um ato aí que, em suma, não gerou prejuízo para a administração e mesmo assim ser demitido vinculativamente, né? Sem a necessidade aí desse juízo de valor. Essa era a primeira tese, né? Da vinculatividade. Já a segunda tese que eu tratei no meu trabalho foi justamente que eu chamei de garantismo. Quero que, chegando muito desses processos no STJ, né, que é a casa aí da Tribunal Cidadão, que vai ver a questão das normas infraconstitucionais, como é o caso da 8.112, né, e ele se manifestava muitas vezes aplicando o mesmo sentido, né, da CGU e da AGU, de que no caso é vinculado, e ele não entraria nesse mérito, né, administrativo, se restringindo somente a verificar a legalidade na condução do processo, né, se não houve nenhuma nulidade, nenhum vício aí que atentasse contra ampla defesa ou contraditório. Caso contrário, muitos julgados falavam que essa questão se é justa ou não a aplicação da penalidade ao servidor, isso é um mérito administrativo que não cabe ao judiciário se manifestar, né? E caberia somente analisar a legalidade, se não houvesse aí nenhuma nulidade no procedimento, do processo administrativo, né? Aquela demissão não seria invalidada no âmbito do Poder Judiciário. Mas tinha uma corrente, né, dentro do STJ, né, pela quantidade de julgados, eu poderia dizer que era minoritária sim, mas tinha uma certa produção que tratava justamente que, no caso da demissão pela vinculatividade, se não fosse observado, né, aqueles critérios do 128, né, da agravante, atenuante, ou seja, se não fizesse uma individualização da penalidade, aí trazendo já no termo do penal, né, individualização da pena, né, se não fosse visto ele caso a caso, né, e se continuasse sendo aplicado automaticamente, enquadrando no 132 a demissão sem nenhum tipo de análise, né, eles falavam que não deveria ser analisado sim as atenuantes no caso, né, a folha do servidor, se gerou prejuízo horário, se foi doloso ou foi só por culpa, né? Então tinha que analisar o caso concreto em si e para daí chegar à conclusão de ser caso de penalidade, de demissão, ou então poder abrandar, né, essa penalidade para uma suspensão, devido à análise dos fatos decorrentes aí da análise concreta do servidor, né? E essa corrente de garantismo lá no STJ, né, falava que se não fosse observado isso, se ofendia aí o princípio da proporcionalidade, né, que fala justamente da necessidade e da adequação e da proporcionalidade no sentido estrito na aplicação da pena de demissão, né? Então ele alegava que ao ferir esse princípio aí da proporcionalidade, não está explícito
na Constituição, mas é um princípio aí do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, né? Se não fosse observado essa questão, ofenderia o princípio da proporcionalidade e daí sim estaria ferindo a legalidade ao não observar esse princípio, e aí o judiciário poderia sim, né, entrar no mérito aqui da demissão, mas não no mérito em sentido estrito, mas sim porque a ofensa ao princípio da proporcionalidade gera uma ilegalidade no processo, e o judiciário pode sim analisar os casos de ilegalidade no processo e invalidar a pena, né? Não falando qual seria a pena aplicável ao caso, isso seria aí do mérito administrativo, mas falando que a demissão não seria a pena aplicável, né? E caberia lá ao esse processo voltar, o servidor que já foi demitido ser reintegrado, e se tivesse ainda prazo, né, prazo prescricional não tivesse se encerrado, abrir um novo processo aí e analisar novamente a questão, né, e enquadrando aí no caso na suspensão aí de 1 a 90, aí sim de acordo com o mérito administrativo, né? Então muitos julgados dessa corrente, né, que é a corrente que eu particularmente, né, mesmo jogando dos dois lados, né, eu costumo brincar assim, atuando como advogado, né, defendendo os servidores, e também como servidor público, né, de corregedoria, né? Então eu sento aí dos dois lados da mesa, digamos assim, né? Mas mesmo assim, tanto como servidor quanto advogado, me agradava mais a tese do garantismo, né, que deveria ser verificado no caso concreto, né, a questão dos antecedentes, né, do servidor, do caso concreto, sim, se gerou um prejuízo, né, e não ser uma coisa automática, né, enquadrou no 132, né, demissão independentemente de qualquer coisa. Isso não me agrada mesmo, né, analisando o caso como corregedor, né. Então, e essa é a briga das duas vertentes. Inclusive tem vários julgados do STJ dessa corrente garantista declarando a ilegalidade dos pareceres vinculantes da AGU que tratavam dessa vinculatividade, mas não se chegou a formar uma jurisprudência consolidada, né? Tanto é que agora consolidou-se a jurisprudência com a edição dessa súmula 650, né, no sentido contrário, garantindo aí a vinculatividade no caso do processo disciplinar de demissão enquadrado no 132, né? E agora qual é o perigo que eu acho, né, que isso pode ter, né, de enquadrar diretamente isso não ser mais porque com essa súmula, agora falando como advogado, não vamos poder mais pedir a ilegalidade da demissão, né, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, né, porque agora já está sedimentado no âmbito do STJ por meio dessa súmula que é vinculativo. Se é vinculativo, então você afasta a proporcionalidade. Enquadra no 132 a demissão independentemente de qualquer outra coisa, mesmo que seja desproporcional ou não, né? Então o perigo que eu vejo dessa súmula, eu vou falar com vocês. O que fala o artigo 132, né, que é, se enquadrar nesses casos aqui, é demissão automática, né? Falar no artigo 132, 8.102. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo legítima defesa própria ou de outro. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Aí vai falar, nossa André, mas isso é caso muito grave, é sim de demissão. Concordo, todos esses casos aí do inciso 1 a 12 do artigo 102, né, mesmo que não tenha nenhuma ilegalidade anterior, né, assim, o servidor seja ficha limpa, digamos assim,
são condutas graves que merecem sim a reprimenda máxima, né? A pena capital aí de demissão, né? Não concordo com isso, mas o problema está lá no inciso 13 do artigo 132, que ele vai falar transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117, né? E qual é o problema maior que está nisso, né? A gente vai lá no artigo 117 para verificar então o que são esses incisos, né, do 9 ao 16, né? E o princípio maior, a dificuldade maior, o problema maior, né, que eu vejo, que eu tratei o problema da súmula 650, é justamente 9. O que fala lá o artigo 9, o inciso 9 do artigo 117? Valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, que a gente chama aí do famoso valer-se do cargo. Isso, né, é considerado, por muitos da doutrina, como um guarda-chuva, né, porque você pode enquadrar muitas coisas, muitas condutas nesse inciso, né, e como a gente viu, ele está lá no rol do 132, o que gera a demissão automática, né, pela súmula 650. Exemplificando aqui, voltando um pouco ao vídeo passado, igual eu falei da necessidade técnica, né, em processos administrativos disciplinares, em processos disciplinares como geral, né, também sindicâncias e tomada de conta especial, é que, diferentemente do penal, que às vezes por ter uma certa similaridade com o penal, né, por ser um processo sancionador, que no final ele pode gerar uma penalidade ao servidor público, né, muitos institutos são sim utilizados, mas não é igual. O processo não é igual ao penal. E um desses pontos aí está na tipificação das condutas. Diferentemente do penal, que a gente fala que tem as caixinhas, né, que se enquadra certinho, né, cometeu aquele fato típico, vai se enquadrar no que está previsto na legislação. Se não se enquadrar, não se enquadra mais em lugar nenhum e acabou, né? É ali, digamos, não tem nenhuma penalidade para ele, né? Vamos supor o exemplo aí do artigo 121, né? Matar alguém. Se não matou, ou se não foi alguém, né? Não foi uma pessoa, né? Foi um animal, alguma outra coisa, né? Não se enquadra, então você ali não vai enquadrar isso, vai enquadrar isso, mas em outra coisa, senão não vai ser no matar alguém, talvez uma lesão ou outro tipo de infração, né? Mas aqui no penal a gente não tem isso, não tem esse encaixe correto, né, da ação com a tipificação. Tem alguns institutos que trazem sim essa tipicidade maior, mas tem institutos muito abertos, e o 9, inciso 9 do artigo 117 é um desses. Valer-se do cargo para proveito pessoal ou de outrem, né, em detrimento da dignidade da função pública. Isso pode ser qualquer coisa. Se eu peguei uma caneta da repartição e levei para casa, eu estou me valendo do meu cargo para proveito próprio, né? Ou seja, não tem uma coisa definida. O que vai fazer justamente esse enquadramento no artigo 117, inciso 9, é justamente a gravidade do ato, né? Que está lá exposto no 128, mas de acordo, né, com a súmula 650, você não vai analisar mais o 128, né? Ou seja, então se pode enquadrar várias condutas graves ou não, né, nesse inciso 9 do valer-se do cargo para proveito próprio de outrem, né? Isso gera um problema, né? Porque aí você pode enquadrar condutas que não são tão graves, né, nesse artigo que gera demissão. E qual era o remédio que nós, advogados, fazíamos para tentar corrigir isso? Se não fosse, logicamente, corrigido na via administrativa aí, com a apresentação da defesa após o indiciamento do servidor, era levar para o judiciário, né, falando que aquela conduta foi enquadrada, né, no artigo 117.9, que está lá no 132, que gera a princípio a demissão, mas que, analisando o caso concreto em si, verificou-se que não houve a gravidade, né, tem os antecedentes do servidor, e que aquilo não seria um caso proporcional, né, que geraria a penalidade máxima ao servidor, que é a demissão. Então a gente tinha esse remédio. Agora, com essa súmula, não tem mais isso, ou seja, enquadrou no 117.9, que está lá no 132, automaticamente gera demissão pela súmula 650.
né? Isso eu vejo como um perigo, porque dá um super poder aí para a administração, no caso de demitir o servidor, e reduz a oportunidade dele se defender aí no judiciário, alegando principalmente ofensa ao princípio da proporcionalidade no caso da aplicação dessa penalidade, né? Então é um perigo muito grande, porque voltando lá ao vídeo passado também, né, que eu falei da necessidade de uma assessoria técnica, né, de acompanhamento de um defensor técnico em processos disciplinares, é justamente esse, que diferente também, né, voltando lá do penal, que não tem a caixinha, outra diferença do processo disciplinar em si é que ele é um processo administrativo, ou seja, diferentemente lá da esfera judicial e penal, né, que você tem o réu e o Ministério Público se degladiando ali, mas um terceiro imparcial para julgar aquela causa. No processo administrativo não tem isso. Quem apura e quem apura o caso, quem denuncia, digamos assim, né, e quem vai julgar, e também quem até vai analisar um caso do recurso de um julgamento, é a própria administração, né? Ou seja, aqui a gente tem um contraditório pela defesa, mas não tão robustamente aí no contraditório lá do processo judicial, né? Porque quem apura a irregularidade, aí quem decide oferecer, né? No caso da denúncia, aqui trazendo aqui o termo para o PAD, seria indiciar o servidor, e quem depois vai julgar, né, o servidor e depois vai analisar algum recurso administrativo é a própria administração, né? Ou seja, o processo disciplinar já dá superpoderes à administração, nesse caso, que eventuais vícios desses superpoderes a gente recorria lá ao judiciário, né, alegando ali principalmente a proporcionalidade. E essa súmula do 650, ao meu ver, ela veio acabar com essa possibilidade aí do advogado, né? Então, muito cuidado, né? Por isso que é preciso que o advogado, que o servidor ali tenha já uma assessoria ou um defensor técnico especializado nessa área, porque a hora de atacar isso, né, para tentar reverter, é justamente lá no indiciamento, né? Porque se a comissão disciplinar indiciou, né, vamos supor nesse 117.9, valência do cargo, né, tem que na defesa ali manejar toda e qualquer argumentação possível para tentar desconfigurar essa qualificação, né, de falar que é muito pesada essa questão. Aí dentro da própria administração a gente vai conseguir analisar essa questão da proporcionalidade, falar, ó, o enquadramento aí feito pela comissão, né, pode gerar uma penalidade de demissão para o servidor, né, e que não é justa no caso, né, pela gravidade, trazendo toda a questão da proporcionalidade, e tentar reverter isso dentro da própria área administrativa ali com a comissão disciplinar, que faz o primeiro juízo de valor do caso, né, e depois isso puder ser mantido pela autoridade julgadora, né. Então é importante já esse tipo de defesa, e só quem é especialista na área vai conseguir manejar esse tipo de defesa, esse tipo de argumentação, né? Porque aqui entra na terceira corrente que eu tratei no meu trabalho, que eu chamei de corrente híbrida ou mista, né? Que a gente via degladiando lá a vinculatividade, né, contra a questão do garantismo, né? A vinculatividade falando que não se analisa nada, enquadrou no 132 a demissão, e o garantismo falando não, tem que analisar o caso concreto, né? Não pode ser uma demissão automática. E já lá eu verificava que muitas comissões e órgãos, né, tentando fugir desse degladiamento, né, ou seja, via a conduta do servidor, mas via também que se enquadrasse, por exemplo, no valesse, poderia gerar uma demissão para o servidor, entendia que essa demissão não seria justa, digamos assim, seria desproporcional, desarrazoada, né? Muitas vezes as comissões e os órgãos julgadores, eles enquadravam, né, essa conduta, igual eu falei, o processo disciplinar diferente do penal, ele tem várias caixas abertas, que você, dependendo da conduta, você consegue colocar em vários enquadramentos diferentes. Ou seja, ele procurava não enquadrar, né, aquele caso num valesse do cargo,
enquadrava algum dos casos lá, tipos abertos, da suspensão, por exemplo, né? Que é atitudes lá contra a moralidade administrativa, né? Ou contra alguns deveres do servidor, né? De seguir, né, as normas e ditames legais, né? Então tem essa flexibilidade que somente uma defesa técnica vai poder, desde o começo lá, né, também não esperar só o indiciamento, né, mas desde a notificação do servidor que ele vai responder um processo disciplinar, é bom já ter essa defesa técnica para já conversando com a comissão, porque também muitas vezes não são todos os órgãos que têm comissões permanentes, né, que podem ser muito bem treinadas, né, pela administração, né. Tiro o meu chapéu, tanto como servidor quanto advogado, as comissões da Controladoria Geral da União, todas muito bem formadas, né, conhecedoras. O manual, né, da CGU, inclusive tem aqui o manual deles, deve ser utilizado aí não só por servidores que atuam nos PADs, né, não só na área federal, mas também pode ser sim utilizado, né, na área distrital, estadual e municipal. Os cursos que ele oferece, ótimos, né, os instrutores todos muito bem instruídos, conhecedores do tema, né, escrevem não só ali com relação à parte do ofício deles, mas também academicamente, discutindo temas de relevância. Eu tenho certeza que esse tema da súmula 650 também será muito debatido entre eles, né? Então, as comissões nos processos disciplinares muitas vezes não têm essa formação adequada, né? Às vezes, quando tem comissões permanentes, é mais fácil de você poder, né, como já trabalhei vários anos em corregedorias, inclusive como corregedor, eu preferia sempre comissões permanentes, porque é mais fácil de você instruir a comissão, né, você formar ali os membros e depois só ir atualizando, né? Mas muitos órgãos, a gente sabe que não tem essas comissões permanentes, trabalham com comissões especiais, porque a cada novo processo que precisa abrir, nomeia 3 servidores, né, que muitas vezes sem formação jurídica, né? Não que seja estritamente necessário, mas é bom, né, para uma melhor assimilação, né, porque vai tratar ali com advogados, né, vai tratar com direito em si, processo disciplinar, né? Então muitos não têm essa formação, né? Então a gente vê uma dificuldade de entendimento. Então a figura de um advogado técnico na área desde o começo, desde lá que o servidor foi citado, né, para responder ao processo, é importante ter esse acompanhamento, porque o advogado pode ir conversar com a comissão, né, ver qual é a formação dessa comissão, já ir verificando o cenário melhor para o servidor, para que ele não seja surpreendido aí com indiciamento, vamos supor, no caso aí de um valência do cargo, que depois vai ter que ter uma argumentação muito forte da defesa, no caso de tentar desqualificar, né, esse enquadramento. Então é importante, mais uma vez reafirmo, a necessidade, né, como fiz no vídeo passado, vocês podem acompanhar aqui embaixo nos vídeos da Ribeiro Veio Advogados, a necessidade e a importância, né, desse acompanhamento de um advogado qualificado e conhecedor do tema. Igual eu falei, o direito disciplinar, ele é diferente, né? Às vezes pega algumas coisas do penal, algumas coisas do civil, mas é um ramo do direito próprio, né? Dentro do direito administrativo como um todo, ainda mais próprio ainda dentro do direito disciplinar, né? Então é importante a busca de advogados qualificados nessa área, que estudaram esse tema e também muitas vezes trabalham com isso diariamente, né? O que faz com que, como no meu caso, a gente tenha as atualizações quase que diárias desses temas, né? E pode estar qualificado para assessorar, né, o servidor que esteja respondendo da melhor forma possível. Então, como eu falei, essa terceira visão, né, que eu trouxe que eu chamo de híbrido, é justamente isso: a comissão, né, a autoridade julgadora, enquadrar em tipos diferentes, né, da conduta, que não seja nesse que gere a demissão do servidor, se achar que não seja proporcional, né, ao caso concreto. Então a atuação do advogado desde o começo gera esse ambiente mais fácil de diálogo, né,
com a comissão, que é quem vai indiciar o servidor. Bem, então era isso as minhas considerações sobre a súmula 650. Com certeza esse tema vai ser muito debatido, né? E vamos acompanhando, né? Frequentemente vou trazer aqui para vocês no canal da Ribeiro Veio Advogados, né, temas interessantes desse processo, né? E também não só referentes aos servidores, né? Também vou trazer temas que podem servir aí até para instrução dos próprios servidores, né? Que não aquele que esteja respondendo ao processo, mas que fazem parte do processo ali na comissão, né, de sindicância, ou na comissão de PAD, ou na comissão de TCE, né? Trazer informações que podem ser relevantes aí para as duas partes, tanto para a comissão quanto para o servidor que está eventualmente aí sendo acusado de algum ilícito, né? Então acompanhem-nos aqui no canal e sempre vão ter dicas interessantes sobre esse mundo particular aí que é do direito disciplinar, né? Então, muito obrigado e fique com Deus.